Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Essa videoaula. Mas sou eu de novo aqui, o professor de vocês, professor de arte. E aí hoje a gente vai trabalhar a nossa aula dessa semana. E a nossa aula dessa semana chama-se Imagem em Movimento. A gente vai trabalhar hoje muito o que é imagem, tá? Principalmente para depois a gente entrar nessa questão de imagem em movimento. Mas hoje principalmente imagem, tá bom? Nós estamos lá vamos usar o nosso livro didático, né? Nosso livrozinho bonitinho, tá? Nosso livro de arte. E aí lá na página 66, o capítulo 4, tá aqui, ó, imagem em movimento. Vamos utilizar essa questão de imagem em movimento justamente para a gente entender um pouco como foi o surgimento do cinema, tá? Mas para nossa aula de hoje a gente vai começar com calma. A gente vai falar principalmente de filmes, né? De alguns filmes, né? Principalmente de Lumière, que foram os primeiros filmes. Mas vamos falar como foi o processo de imagem, tá? Como surgiu as primeiras fotografias e por aí vai, tá bom? No livro de vocês, ele já aparece logo de cara essa imagem aqui, né? Tá desse lado de cá, a imagem de um pelicano voando. Essa imagem ela foi criada pelo O Voo dos Pássaros, industrializado por Maury na França em 1882. Pode acompanhar no livro de vocês aí. Ele fez uma série de imagens, criou uma imagem, mas que ela, quando rodada, ela dava essa ideia de movimento, tá bom? E aí nós temos a foto desse fuzil cronográfico, né, cronofotográfico, que é essa imagem aqui, ó. Esse parece uma arma, né? Imagina uma pessoa dessa apontando um negócio desse para gravar, você se movimentando. Mas é isso que ele utilizava justamente para fazer as imagens de estudos que ele tinha, tá bom? Isso foi usado muito por Linneu também, que foi um dos grandes taxonomistas do mundo. E ele tinha, por exemplo, se ele fosse catalogar ou registrar uma nova espécie, ele tinha que desenhar. Mas como ele já estava... Mas como já tinha essa ideia de que ele poderia tirar fotografias e já surgiu bem antigamente, bem lá por volta do século VI, lá Aristóteles já fazia isso, tá bom? Mas aí ele precisava da ideia às vezes de movimento e aí ele usava esse fuzil cronofotográfico, tá bom? E isso é uma ideia muito importante, tá? É uma ideia muito revolucionária que teve-se na época. Mas vamos se atentar primeiro a questões da imagem, tá bom? O ser humano ele sempre foi fixado em gravar a sua história, sempre. Desde lá dos hominídeos, nós já tínhamos essas imagens aqui que eram de caça que eles desenhavam. Eles desenhavam projetos que eles faziam, né? Seja uma caça ou uma aventura que tiveram, um animal que eles toparam, ou alguma coisa assim. Que eles encontraram, então eles sempre registravam muito isso. E hoje em dia temos um registro ainda melhor, que são as fotografias digitais, né? As fotografias digitais hoje registram tudo. Hoje você pode pegar seu celular e tirar foto de tudo se você quiser, quanto espaço tiver de memória. Mas antigamente eles chegavam e desenhavam essas aventuras deles, suas religiosidades. Então a fixação dos seres humanos por gravar a sua história remonta a muito tempo, tá bom? O Aristóteles ele era um filósofo, né? Mas ele era um filósofo naturalista, ou como chamaríamos hoje de biólogo ou de físico, tá bom? Era um filósofo naturalista. E ele queria observar o eclipse. E aí ele, para observar esse eclipse, ele montou uma câmera escura, onde ele ficava, né? E aí essa imagem era recebida e projetada, e ele poderia ver esse eclipse solar sem danificar os seus olhos. Então ele ficava com o orifício da câmera escura, né, saindo por aqui, e projetava a imagem lá na parede da frente dele, só que essa imagem era invertida, mas ele conseguiria ver nitidamente o eclipse solar sem danificar os seus olhos. Então essa foi uma descoberta revolucionária e foi aí que começou a ideia de fotografia. A primeira ideia dessas capturas de imagem de uma forma mais nítida, tá? Essa câmera escura ela é um local, pode ser pequena ou grande, tem ela móvel e imóvel, tá? Se você quiser acompanhar no livro de vocês, está lá na página 68, chama Desenhando com Luz. Na página 68 já temos essa ideia, tá?
Esse desenhando com luz é justamente falando essa questão de como a luminosidade, essa fotografia é isso. Fotografia é capturar a luz. Pronto, esse é ponto. Aí ele precisava de uma câmera escura, onde ninguém entrava luz por lado nenhum, mas que tinha um pequeno orifício que entrava essa luz, e essa luz era sempre colocada, ela era, quando era projetada na parede oposta do orifício, né, do buraquinho lá que tinha na parede ou na caixa, dependendo do que é, dessa câmera escura, ela projetava, mas projetava ela de forma invertida. Mas ele conseguiria imaginar, ele conseguiria ver muito bem as coisas, né? Conseguiria capturar essa imagem. Só que não ficava por muito tempo, é óbvio, né? Porque ficava projetando essa imagem, mas quando tirasse esse objeto luminoso da frente, essa imagem sumia, porque estava só sendo projetada e não registrada. Então é aí que veio a grandes ideias revolucionárias para registrar essa imagem. E o grande processo agora é do registro, né? Como registrar essas imagens. Então, o processo de registro de imagem, porque já como acabou de colocar, né? Essa imagem não vai ser mais registrada, não vai ficar registrada. E aí começou os grandes processos que os alemães utilizaram muito, e os holandeses utilizaram muito, que foi o processo físico e químico, ou físico-químico, de registro de imagem. Tá bom? Primeiro se usou para registro de imagem, utilizou-se a placa de prata, né? Com iodo de prata, que foi chamado de heliografia, que foi usado com sais de prata para fazer esse registro. A foto ficava colorida? Não, era só porque no lugar da parede colocava sais de prata, né? E aí a luminosidade era tão sensível à luz que quando batia ela queimava, né? Essa parte mais preta de queimada, mas luz não queimava, ficava claro, então formava-se a imagem negativa, né? Uma imagem preto e branco. Por isso que surgiu primeiro as imagens preto e branco. E aí foi aí que começou o grande processo de ter imagens preto e branco, e aí, mas com uma placa de iodo bem pesada, é como se fosse as fotos de raio-x hoje, sabe? Ela também é feita de sais de prata, como se fosse uma heliografia, tá? E aí foi começando a se utilizar isso. Não, agora precisamos de um método melhor para colocar essas imagens, registrar essas imagens. Então ele começou a fazer isso através foi um cara chamado Dürke, no livro de vocês falam um pouco dele aí. Dugre, Louis Dugre. Ele apresentou seu invento em 1839, que foi a primeira câmera feita em larga escala. Tem bem na página 70 de vocês. E tem essa imagem aqui, ó, que é como as imagens saíam dessa fotografia. Foi produzido em larga escala e ele usava o mercúrio, tá? O iodo de mercúrio, para fazer esse registro dessa imagem bem mais rápido. Então, uma coisa que demoraria muito, deixou de ser minutos, né, para ficar em frente, porque tinha que ficar minutos imóvel em frente a essa câmera escura para ela ser gravada, essa imagem, né? Então, ele deixou de passar tantos minutos de 30 minutos, quase uma hora, para poucos minutos, tá bom? E isso foi muito importante. Isso levou a ser uma coisa boa, e aí por isso foi produzido em grande escala e foi uma das fotos mais legais. E no Brasil, quando foi que chegou a fotografia? Foi por Dom Pedro II. Ele trouxe uma máquina fotográfica para o Brasil, já dessas mais modernas na época, né? E é porque ele era apaixonado por fotografia e foi até conhecido como uma parte da arte, foi as fotografias de Dom Pedro II, tá? Então foi muito importante, fotografou muito da parte daquela época, mas a fotografia surgiu aí, através de câmeras escuras, através de máquinas mirabolantes. E aí essas câmeras escuras, né, que não era conhecido como câmera só hoje, como a gente chama, câmeras escuras, né? Hoje chama só de câmera, mas era chamada câmera escura. Tinha ela móvel, né, que era essa mais moderninha que tinha aí, e tinha ela imóvel, que era para fotografar pessoas. Aí as pessoas tinham que ir até este local para ser fotografada. Famílias iam, principalmente quando nascia uma pessoa nova, para mostrar a foto, mas isso tudo era muito caro, tá? Não era qualquer pessoa que tirava foto. É por isso que hoje, quando a gente vai para o registro de foto, a gente não acha foto de qualquer pessoa. Eram pessoas importantes porque era muito caro esse processo. E hoje em dia temos esse processo de forma instantânea, né? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui e muitas frames, ou seja, muito enquadramento por segundo, tá bom? Então,
essa imagem é mais corrida porque tem vários frames por segundo, e antigamente não, antigamente as imagens eram feitas, congeladas, devagar, bem devagarzinho, então não tinha essa facilidade que temos hoje, que é as fotos digitais. Professor, há uma evolução para essas imagens, assim como já evoluiu até hoje? Sim, pode sim ter imagem do holograma e tudo mais, mas tem uns poucos hologramas até agora, né? Temos, acho que a Coca-Cola fez uma propaganda em hologramas, o governo utiliza, mas estamos um pouquinho longe ainda dessas questões de ficção científica, de uma pessoa aparecer num holograma e tudo mais, mas estamos bem próximos. Então, as imagens elas sempre foram revolucionando. Por quê? Porque o ser humano tem essa ideia de querer registrar tudo, de querer fazer tudo, tá bom? De querer deixar tudo bem registrado, e aí na próxima aula a gente vai entender como eles começaram a registrar os movimentos, tá bom? A gente vai ver um trechinho dos filmes, tá? Dos primeiros filmes, como eram produzidos, por que não havia som ainda, tá bom? Que aí vai ser para a terceira aula no caso, mas hoje a gente está aprendendo mesmo só como é formada a imagem. Então a imagem é a captação da luz, tá bom? Ela capta geralmente de forma invertida, por exemplo, usamos lentes diferentes, que é para essa lente, quando ela é recebida invertida, ela inverte de volta para poder grafar, né? Para poder registrar de uma forma que você consiga enxergar da forma certinha, tá bom? Então a imagem ela sempre tem ela espelhada e tem ela não espelhada, então essas técnicas foram aprimoradas com o tempo, então a fotografia é a captação da luz, tá bom? Quanto mais luz tiver, mais clara a minha foto é. Então eu preciso de um mecanismo que não deixe ser muito escuro para a foto não ficar tão ruim de enxergar e nem tão muito larga, tá? Um grande recebe de luz. Por isso que o orifíciozinho da caixa da câmera escura é bem pequeno, tá? Porque ele precisa entrar uma certa quantidade de luz para nem ficar claro demais, para ficar ruim de ver e nem escuro demais. Então tem que ter esse empoderamento, tá bom? E hoje temos técnicas digitais para fazer isso muito bem, a captação do ISO, da onde vai ser imprimida essa foto. Temos vários tipos, hoje revelação instantânea, né? Só imprimir direto. E temos revelações em papéis de fotografia em até 1 hora, então é muito bom essa questão da fotografia. Melhorou bastante durante toda essa evolução. Em 1990 que foi a mais revolucionária dela, que foi a digital, tá bom? Mas antes disso já tínhamos fotografias de vários locais. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó, que é uma imagem que tem lá na página de vocês, na página 69, que é a imagem de um cara com a câmera escura vendo Florença, né? Esse é um desenho do Stefano Della Bella. E ele fez, ó, perceba que nessa imagem a capela lá de Florença, né? Ela está sendo impressa naquela folha lá da câmera escura, né? Num papel invertido, né? Porque na época não tinha essa ideia ainda de lentes côncavas e não côncavas, mas ele já era invertido. Aí depois que imprimia ele só virava de lado e entregava para a pessoa. Então temos aí uma ideia bem clara de como funcionavam essas câmeras. E aí você colocava nesse quadro aí o iodo de sais de prata, e aí revelava com o iodo de mercúrio. Aí depois, com esse iodo de mercúrio, é que você foi colocando a lente azul, vermelha e amarela para montar a foto colorida, tá bom? Então foi assim que surgiu as primeiras fotos, preto e branco, e depois foi fazendo a foto colorida. Teve um cara também que foi o fundador da Kodak. Ele descobriu a celuloide. A celuloide era uma forma que ele tinha de como guardar esse registro de imagem para sempre, tá bom? Ele tinha como guardar essa imagem de registro para sempre no negativo. Por isso aquele rolozinho que você tinha de câmera, vocês são muito novos para conhecer, mas tinha um rolinho que tinha 36 fotos, 64 fotos que você poderia tirar e você podia revelar ela com iodo de mercúrio, tá? Ele era o negativo, você só revelava ela com mercúrio e você tinha uma imagem colorida, tá bom? E aí tinha como replicar essas imagens, imprimir várias imagens iguais, porque antigamente você imprimia uma, aí tinha que tirar, botar outra, então para fazer a cópia, então era feito na celuloide. Então hoje existe, mas é só para quem gosta de coisas vintage mesmo, porque a digital é muito melhor na questão do ISO, tá? ISO é o papelzinho que ela é impressa, tá bom? Que pode ser apagado e a negativo não. Se você coisasse, se você tirasse na mesma
mesmo celulóide, você acabava danificando a foto, que tanto que dizia queimou a foto, queimou o filme, porque é justamente isso, que às vezes a câmera não rodava, né, para próximo negativozinho, para próximo quadrozinho de celulóide, e ela acabava queimando a foto. Essa foi nossa aula, né? Nossa aula sobre fotografia. Espero que você tenha entendido a história da fotografia, como surgiu, desde lá de Aristóteles, da câmera escura para ver o eclipse, até agora as câmeras digitais, tá bom? Em 1990. Então, temos todo um grande processo onde a fotografia surgiu. E você pode acompanhar isso no livro de vocês também, tá bom? E para a nossa atividade dessa semana, vocês vão fazer a atividade da página 67. São de 1 ao 4, tá? Vocês vão responder essas questãozinhas, fotografar e me enviar. Ó, vão utilizar a forma de fotografia. Olha o quanto fotografia facilitou a nossa vida. Pensou na época de pandemia dessa, sem registro algum, como que seria, né? Como que você iria fazer? Então a fotografia foi algo necessário e alavancou coisa demais. Ó, para estudo, conseguimos fotografar vírus, conseguimos fotografar, registrar esse jogo de luz, né? Temos microscópicos, temos os telescópios, então tudo isso ajudou muito. A luz é muito importante, essa perspectiva de cores é maravilhosa, então é muito interessante que vocês consigam ver isso, tá bom? Consigam perceber a importância da fotografia para todo o resto, até os nossos cinemas que a gente vai chegar, é muito importante a fotografia, registrar é muito importante, uma forma rápida de registro e com uma qualidade nítida muito boa, isso é maravilhoso. Então ficamos com a atividade da página 67, viu? De 1 ao 4. Pessoal, até a próxima aula, eu espero que vocês fiquem em casa e usem máscara, se for sair, ande sempre com álcool em gel. E vamos todos cuidar uns dos outros, tá bom? Um grande abraço e tchau!